E aí, galerinha, como é que vocês estão em quarentena? Espero que estejam estudando, né? A gente vai ter nossa primeira aula hoje. Nossa primeira aula ela tem a ver com os lançamentos verticais. Esses lançamentos verticais, eles são aplicações do MUV que a gente viu nas aulas anteriores. Aquele movimento uniforme variado, onde a gente tem como característica principal a presença da aceleração, né? Então, a gente vai ter aí uma modificação da velocidade. No caso dos lançamentos verticais, eles foram estudados principalmente por Galileu. Galileu fez alguns experimentos e alguns cálculos matemáticos para provar que se eu soltar dois objetos em um determinado local e não tiver a influência da força de resistência do ar, esses dois corpos, independente da sua massa, eles devem cair ao solo ao mesmo tempo, ok? Então, na prática é o seguinte, se eu pego dois objetos, uma pena e uma pedra de 20 quilos, se eu levo isso aí ao vácuo é o local do espaço onde não tem influência de nada, forças e energia, e se eu solto os dois corpos ao mesmo tempo, os dois vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Porque quem vai influenciar diretamente na queda dos corpos não é a sua massa, e na verdade a sua aceleração, que seria a aceleração da força gravitacional. Então, na gravidade da Terra, aqui a gente tem que é 10 metros por segundo. Essa gravidade, ela modifica dependendo do local. Por exemplo, na Lua, a gente tem uma gravidade bem menor, tá? Que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. O que significaria dizer? O experimento de Galileu provou que quando você tem um objeto e ele é solto, ele vai ser influenciado na Terra diretamente pela força gravitacional de 10 metros por segundo. A cada 1 segundo aqui, ele vai aumentar 10 metros por segundo a sua velocidade. Então, a cada 2 segundos, 20 metros por segundo, a cada 3 segundos, 30 metros por segundo e assim sucessivamente. A gente vai trabalhar aqui com dois movimentos importantes, que é a queda livre e o lançamento vertical, tanto para cima quanto para baixo. Então, vamos começar. O primeiro movimento que a gente vai ver é a queda livre. Para a gente entender, imagine que você está em um prédio e você solta lá de cima um vaso. Solta, tá? Não imprime uma velocidade inicial. Então, eu tenho um objeto em uma determinada altura com uma velocidade inicial igual a zero. É a primeira característica da queda livre. O que ele diz? É um movimento no qual os corpos que são abandonados com certa altura são acelerados pela gravidade. Por que eles são acelerados pela gravidade? Lembra, a gravidade ela puxa os corpos diretamente para baixo, né? Então, se eu solto qualquer objeto, é a gravidade que faz com que esse corpo ele chegue até o solo. É ela que nos propicia a vida na Terra. Por quê? Porque se não fosse a gravidade, a gente sairia voando. E se a gente voa, a gente sai da atmosfera. E se não estamos na atmosfera, não temos oxigênio, então a gente ia morrer. Então é o seguinte, a primeira característica importante é que essa ação da força gravitacional, ela sempre vai ser constante. E no caso da Terra, igual a 10. A segunda característica importante aqui é que a velocidade obrigatoriamente é igual a zero, tá? Então, esse corpo ele vai ser lançado, ele vai cair por conta da força gravitacional, a gravidade ele vai agir e ele vai chegar até o solo. No momento que ele solto, ele vai adquirindo velocidade ao longo do tempo, ele vai aumentando a sua velocidade. Então, no início aqui a gente teria a velocidade inicial igual a zero, e a velocidade final, obrigatoriamente, no solo, que onde ele caísse, ela seria que ser diferente de zero, ok? Bom, as funções. Quais são as fórmulas que a gente vai usar aqui? A gente já conhece todas elas. A gente viu lá no movimento uniforme variado. Alguns livros trazem uma modificaçãozinha só de algumas letras, mas eu vou usar a mesma fórmula para ficar mais fácil para a gente lembrar. Lembram dela? A fórmula de sorvete. No caso do sorvetão, né? Quando a gente fala em MUV. Então tá aí ela, a gente vai usar. Só que no lugar da aceleração, eu vou botar o G para você lembrar que é gravidade. A gente também tem V é igual a V0 mais GT. Lembra? Vovô e vovó ainda trabalham, que a gente viu na aula. E claro, a fórmula de Torricelli, V é igual a V0 mais 2 vezes A, no caso a gente bota o G no lugar, vezes o ΔS. Então são as três funções que a gente tem. Lembrando, espaço inicial, espaço final, velocidade inicial, tempo, aceleração da força gravitacional, no caso a gente vai usar o 10, e o tempo, né? Velocidade final, velocidade inicial,
a aceleração da gravidade e o tempo, e assim por diante. São as três funções que a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Então lembre, se eu tenho uma queda livre, obrigatoriamente a velocidade inicial é zero. É a característica dela, a parte do repouso, obrigatoriamente. Normalmente ele vai dizer que ele vai ser lançado do repouso. E a velocidade final, ela vai ser diferente de zero nesse movimento, ok? Então vamos a um exemplo. Exemplo 1. Uma pedra partindo do repouso. Ó. Se ela parte do repouso, obrigatoriamente eu já sei que é uma queda livre. Porque lembre que ele tem como característica inicial velocidade inicial zero. E lembre, quando a gente fala em repouso, a gente já sabe dois dados importantes. Que a velocidade inicial ela tem que ser zero e que eu vou considerar como espaço inicial também zero. Cai de uma altura de 20 metros. Então, ele já deu o segundo dado. Altura. Eu estou colocando aqui H, mas você pode botar S, tá? Tanto faz. Despreza-se a resistência do ar. Então, lembre, então vai ser um movimento no vácuo, onde o ar não vai influenciar. E adota-se gravidade como 10. Então, gravidade aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a velocidade da pedra atingir o solo. Então, vamos pensar. Eu tenho uma pedra aqui. Aqui eu tenho um solo, ela vai ser lançada, a gente tem a força gravitacional que puxa sempre os corpos para baixo. Então, ele vai cair e ele vai chegar até o solo. Bom, se ela está saindo do repouso, então essa velocidade inicial aqui, obrigatoriamente, dela é zero. Então, a velocidade final aqui tem que ser diferente de zero. Então, se ele quer velocidade, eu não sei qual é a velocidade final. E o tempo gasto na queda. Então, ele quer saber o tempo. Vamos pegar as funções que a gente viu. V é igual a V0 mais GT. S é igual a S0 mais V0T mais GT ao quadrado dividido por 2. E claro, para a gente tem a fórmula de Torricelli, V igual a V0 mais 2 vezes G vezes ΔS. Bom, lembre que eu dei a dica, né, na sala. Se ele está querendo que você calcule o tempo, não dá para usar Torricelli, porque Torricelli não tem tempo. Então, a gente já descarta ela, sobra as outras duas funções. Olhando aqui o que ele quer, eu coloquei zero, mas desculpa aqui, ele quer o valor, tá? Se ele quer calcular a velocidade final e o tempo, eu não posso tentar calcular aqui que eu tenho duas incógnitas. Então, também não dá para inicialmente usar essa função. Então, eu vou usar primeiro a fórmula do sorvetão para calcular primeiro o tempo, no caso. Então, vamos lá. S é igual a S0 mais E0T mais GT ao quadrado dividido por 2. Eu tenho a posição final? Tenho. A altura. Vamos imaginar que ele está saindo, lembra? Espaço inicial, zero. Então, ele vai ter que chegar a uma altura de 20 metros. Então, a gente considera o início aqui em cima, ó, até chegar a 20. Então, 20 é igual a posição inicial, zero. Quem é a velocidade inicial? Ele não está partindo do repouso? Então, zero. Vezes o tempo que eu não sei. Mais, por que mais? Porque ele está no mesmo sentido da orientação da gravidade. Então, mais. A gravidade aqui é 10, vezes o tempo que eu não sei quanto é, dividido por 2. Bom, olhando aqui a função, lembre qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, a gente já tem, exclui essa parte da função. Então, aqui vai ser igual a 20. Aqui vai dar 10 dividido por 2, dá 5t ao quadrado. Tá, multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. Então, t ao quadrado vai ser igual a 20, dividido por 5. T vai ser igual, t ao quadrado, igual a 4, 20 dividido por 5 dá 4. Tá, a potência, quando passar para lá, vai passar como raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é igual a 2 segundos, porque a gente está falando em tempo. Então, eu acabei de achar o tempo da função. Então, qual é o tempo gasto? Acabei de achar, 2 segundos. E ele também pediu para você calcular a velocidade. Então, é só pegar a primeira função, porque fica mais fácil. V é igual a V0 mais GT. Velocidade final eu vou achar. A velocidade inicial aqui ele deu que foi 0. Mais, porque ele está no mesmo sentido da orientação da gravidade, 10 vezes o tempo que foi 2. Então, a velocidade aqui final, 10 vezes 2, dá 20 metros por segundo. Tá aí a resposta do exemplo, né? Então, a gente já tem aí a resposta dos dois exemplos. 20 metros por segundo e 2 segundos. Agora, a gente tem um lançamento vertical. O lançamento vertical consiste em dois lançamentos, um para cima e para baixo. O que é que ele diferencia do lançamento da queda livre?
Bom, a queda livre ela é solto, lembra a velocidade inicial é igual a zero, então você não imprime a velocidade inicial. Já no lançamento vertical, você obrigatoriamente precisa imprimir uma velocidade. Você imagine que no lançamento a gente vai ter um para cima e para baixo. Por que isso? Imagine que eu vou lançar um corpo para cima. Eu pego uma pedra e jogo ela para cima. Ao jogar, ela vai atingir, aí você pode tentar até com sua caneta, vai atingir uma determinada altura máxima, tenta a caneta, joga a caneta para cima um pouco, claro, cuidado com a força para não bater no teto. Você lança e ela chega até uma determinada altura e ela não consegue romper. E ela volta para a posição que ela estava inicialmente. Então ele é lançado, chega até uma altura que nós chamamos de altura máxima, tá? E essa altura máxima ele volta a cair novamente. Então essa é a característica do lançamento vertical para cima. Se eu estou lançando, eu lanço ele com uma velocidade inicial diferente de zero. Porque eu vou ter que imprimir uma velocidade para que esse corpo ele suba. Lembre, a gravidade ela age para baixo. E nesse caso aqui, o lançamento ele está sendo para cima. Então eu estou jogando o objeto para cima. Quais as características dele? A velocidade inicial é diferente de zero, porque eu vou precisar imprimir uma velocidade para que ele suba. A velocidade na altura máxima ela tem que ser zero. Por que a velocidade tem que ser zero na altura máxima? Lembra que eu falei? Ele sobe, 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 chega lá em cima, para e desce novamente. Por quê? A gravidade ela age no sentido contrário ao movimento. Lembra? A gravidade puxa os corpos para baixo. E o movimento está sendo para onde? Para cima. Então ele vai diminuindo a velocidade até chegar num ponto que ela não consegue mais subir. Então, chegando lá na altura máxima, eu vou considerar que a velocidade ela é zero, tá? Então ele sobe, 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 tem um momento que ele não consegue subir mais, que a velocidade se torna zero. Aí ele cai novamente esse objeto. E claro, a aceleração da gravidade é igual a zero. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar que a gravidade ela vai ser o quê? Negativa, quando eu for substituir nas minhas funções. Por quê? Porque lembre, se o objeto está subindo, ele está contrário à orientação da gravidade. Então, ele sobe e a gravidade está sendo para baixo. Então, sentidos opostos, ok? Já no lançamento para baixo, ó, o que diferencia ele da queda livre? Na queda livre eu só solto. No lançamento para baixo eu vou imprimir uma velocidade, eu vou jogar ele. Eu tô com raiva e jogo lá um vaso de cima do prédio, por exemplo. Aí essa velocidade inicial, ela vai ser diferente de zero. Então, eu estou imprimindo uma velocidade. No mais, as características acabam sendo iguais às da queda livre. A única diferenciação é que a velocidade inicial, ela é zero. Então, eu vou ter velocidade inicial zero, diferente de zero, perdão. A velocidade final também tem que ser diferente de zero, porque lembra, eu estou imprimindo velocidade. Então, essa velocidade inicial ela tem que ser diferente de zero e a velocidade final também. E a gravidade, ela age para baixo. Então, sinal aqui da gravidade positivo no lançamento para baixo, ok? Vamos a um exemplo. Primeiro, eu preciso identificar que tipo de movimento é. Um corpo é lançado verticalmente para cima, então ele já está me dizendo. Se é verticalmente para cima, vamos lembrar, velocidade inicial diferente de zero, velocidade na altura máxima, que é a velocidade final, igual a zero. Com velocidade de 40 metros por segundo. Então, velocidade inicial, ele está sendo lançado 40 metros por segundo. No lugar onde o módulo da aceleração da gravidade é 10, então ele deu o valor da gravidade aí como 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando-se que a única força atuante sobre o corpo é o peso, calcula o tempo de subida, então ele quer o tempo de subida e a altura que o corpo atinge. Então vamos pensar, eu vou lançar esse objeto para cima, ao lançar ele vai chegar até uma altura, que é a altura máxima, eu não sei qual é ela, e ao chegar lá em cima eu tenho que lembrar que essa velocidade ela é zero, afinal de contas a gravidade ela está puxando esse corpo para baixo. Eu estou imprimindo uma velocidade inicial nele, mas a gravidade está puxando ele ao mesmo tempo para baixo. Então, eu preciso calcular quem? Ele quer que você calcule a altura e o tempo de subida. Então, vamos lembrar das funções. V igual a V0 mais GT. S é igual a S0 mais E0T mais GT ao quadrado dividido por 2.
V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes delta S. Então, vamos ver qual é a função que vai fazer aqui. Lembre, se ele está pedindo para você calcular tempo, então eu já descarto o Torricelli, porque Torricelli não tem tempo na fórmula. Então, só me sobra as outras duas. Vamos olhar a primeira, né? Eu tenho tempo? Não. Tenho velocidade final? Tenho. Na altura máxima ela é quanto? 0, já que é um lançamento para cima. Quanto é a velocidade inicial? 40. Então, eu posso calcular. V é igual a V0 mais GT. Qual a velocidade na altura máxima? Afinal de contas, o lançamento para cima, 0. Velocidade inicial, ele deu que foi 40. Agora vem um sinal. Lembre, a gravidade está puxando o corpo para baixo. O corpo está subindo. Então, sinal negativo. Contrário à orientação da trajetória. Menos 10 vezes T. Tá menos, vai passar para lá o quê? Mais. 10T é igual a 40. Tá multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. 40 dividido por 10, que é igual a 4 segundos. Achamos o tempo. Agora falta só achar a altura máxima. Então a gente pode substituir na segunda função, né? Lembre, se tem tempo, não dá para usar Torricelli. Aqui não tem espaço, então só dá para usar a função horária da posição. S é igual a S0 mais E0T mais GT ao quadrado dividido por 2. Posição inicial ali, a gente tem 0. Velocidade inicial ele deu, que foi quanto? 40. O tempo acabamos de achar que foi 4. Menos, porque lembre, contra a orientação da trajetória, gravidade 10. Vezes o tempo ali que foi quanto? A gente acabou de achar que foi 4 ao quadrado, dividido por 2. Esse aqui vai ser igual. O zero não vai influenciar. 40 vezes 4, 160, menos. Lembre, como é que a gente resolve isso aqui? Primeiro precisa resolver a potência. Então, 4 ao quadrado dá 16, dividido por 2. Continuando aqui, vamos lá. S vai ser igual a 160, menos. Aqui vai dar 160 dividido por 2, né? 10 vezes 16. 160 menos 80, então dá 80 metros de altura. Então, essa é a altura máxima. Valeu, bons estudos!